dele ser entregue a grande missão da vida dele, que a grande missão de Cristo foi vir para que nós pudéssemos hoje, inclusive, estar aqui. Então, entendam, gente, olha o que ele usa como metáfora o grão do trigo. Eu fui perguntar para o João, né? Falei, João, mas por que o grão de trigo tem que morrer? E aí ele foi explicar, daqui a pouco o João desce, só até para deixar, né? Que daí o pessoal fala, mas o que aconteceu? O João não está passando muito bem fisicamente. Hoje foi um dia desafiador para ele, mais uma vez, então eu já quero pedir para vocês que vocês coloquem a saúde do João diante do altar de Deus, para que realmente ele possa ter a saúde dele restabelecida. E eu fui perguntar para ele, né? E aí ele, como bom agrônomo, é lógico que ele me explicou, eu não vou conseguir explicar para vocês do jeito que ele me explicou, mas ele disse o seguinte, que a semente de trigo, ela é uma semente, por que Jesus ele usa essa metáfora, diz que a semente precisa morrer? Porque ela é uma semente diferente, por exemplo, da semente de feijão, que a semente de feijão, a própria semente, ela se abre, e daquela sementinha que se abre, ali nasce, né, aquele caulezinho, nasce aquelas duas folhinhas, e dali vai gerando a vagenzinha para gerar o feijão. A semente de trigo não, a semente de trigo, ela fica embaixo da terra. Ela fica enterrada. E da semente de trigo sai a raiz, e depois o caulezinho que vai nascer, né, não sei o termo técnico, mas é como se fosse o caulezinho da onde vai ter os grãozinhos ali do trigo. E essa semente, ela, vamos usar a expressão, é como se ela desaparecesse. Ela morre. Diferente das outras, que a própria semente se transforma ali no fruto que vai gerar outros frutos. E aqui, gente, Jesus ele está nos convidando para dizer o seguinte: é preciso morrer. É preciso morrer. Jesus ele está anunciando a sua morte física. Mas ele deixa claro que para quem quer ser discípulo dele, nós precisamos passar pelo processo da semente de trigo. É preciso morrer. E quando ele diz é preciso morrer para os nossos próprios desejos, é preciso morrer para as nossas próprias vontades. E aí eu fiquei pensando, falei, Deus, mas esse processo de nós fecharmos o trabalho lá da Koinonia foi tão doloroso nas nossas vidas, e na minha mente eu estava fazendo isso para o reino. E Deus falou, você achava que era isso, mas não era. Porque a intenção do seu coração, naquele momento, era ser glorificada e não glorificar o meu nome. Gente, ouvir isso de Deus não é fácil. Não é fácil. O que você tem feito é para glorificar o nome de Deus ou é para glorificar o teu nome? Quando você pensa no teu futuro, no teu trabalho, no comer do melhor dessa terra, é para glorificar o nome de Deus ou é para glorificar o teu nome? E aqui entra essa questão da mente grega. Eu tenho estudado muito sobre isso. Porque, gente, a mente hebraica, a mente do judeu, ela é totalmente diferente, porque o judeu ele não faz separação entre o espiritual e o material. Para ele é uma coisa única. Então, quando você estuda a Bíblia, quando você entende a Bíblia, nunca houve essa preocupação do povo judeu de, será que o meu trabalho, o que eu vou fazer no meu ministério? Qual que é o meu chamado? Isso nunca aconteceu. Porque para o judeu é muito claro que desde o nascer do sol até ele se deitar, tudo que ele faz é para a honra e glória do nome do Senhor. Ele não se preocupa que o trabalho é para uma coisa, o ministério é para outra. Nós ainda que temos essa mente dicotômica, porque isso é uma influência da mente grega. Isso é uma influência helenística nas nossas vidas. Que prega o quê? Que o sagrado é mais importante que o secular. E nós vivemos essa dicotomia dentro de nós. Então, quando a gente fechou o ministério, o que eu falei para vocês? Eu enfiei minha cabeça onde? No trabalho.
Porque na minha cabeça, o que aconteceu? Se eu não fui aprovada no espiritual, então agora eu vou enfiar, socar minha cabeça para eu ser aprovada no material, no secular. Porque eu queria, de alguma forma, buscar por uma aprovação. Eu queria ser boa em alguma coisa eu tinha que ser boa. E se eu não tinha sido boa na parte ministerial, eu precisava ser boa agora no trabalho. Mas olha o que Jesus fala. Se a semente não morrer, não poderá gerar frutos. Se a semente não morrer, não poderá gerar frutos. Vamos olhar agora 1 Coríntios 15. Um pouquinho para frente, gente. 1 Coríntios 15, o 36 e o 38. 1 Coríntios 15, 36 e 38. Olha o que fala. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá o novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Queridos, eu entendi que, primeiro, se nós não morrermos para as nossas convicções, se nós não morrermos para as nossas próprias vontades, se nós não morrermos para os desejos da nossa carne e desse mundo, nós nunca vamos conseguir florescer e gerar frutos do reino de Deus. Porque Deus não pode fazer florescer uma semente que não foi plantada por Ele. E aquilo que é da nossa carne, aquilo que é do nosso desejo, aquilo que é material, aquilo que é humano, não pode florescer para que o reino expanda. Então, se nós queremos realmente ser discípulos de Cristo, sermos servos de Deus, nós vamos precisar o quê? Permitir que os nossos próprios desejos, que os desejos da nossa alma, que os desejos da nossa mente morram. Para que floresça o quê? Para que floresça a vontade de Deus em nós. Amém. Para que onde nós estivermos, aquilo que nós formos fazer, as pessoas não precisem sequer perguntar. Esses dias nós estávamos falando sobre isso. Gente, nós não precisamos pregar Jesus. Nós precisamos viver Jesus. Quem muito fala, pouco faz. E isso também é uma grande diferença. Eu estava estudando isso. A grande diferença, né? Eu estava vendo a diferença da mentalidade grega e da hebraica, ou da mentalidade judia. O grego, ele está muito baseado no conhecimento. Ele quer acumular conhecimento. Ele quer ter a intelectualidade. O conhecimento. A gente fica, né, buscando cada vez mais e a gente lê e estuda e não sei o quê. Sabe o que o judeu se preocupa? Em fazer. Em fazer. Em colocar em prática. Deus, ele está nos convocando. Gente, não adianta mais a gente ficar só estudando a Bíblia se nós não praticarmos. Não adianta mais nós enchermos a nossa boca para falar de um Deus que nós não estamos vivendo. Que nós não estamos vivendo. Como que está o teu coração? Só onde o teu coração é agora? Quem são as pessoas que você precisa liberar perdão e que você ainda não liberou? Quem são as pessoas que você está carregando como se fosse uma mochila nas suas costas, porque elas te falaram palavras de ofensa, porque elas estão te confrontando, porque elas estão te devendo, porque elas te acusaram? Quem são as pessoas que você está carregando? Outra coisa, a gente enche a boca para falar que a gente é cristão, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo. Mas quantas coisas nós temos dado um jeitinho?
Conversa com o Robson depois, o Robson tem escritório de contabilidade. Só troca uma ideinha com ele. Quantas pessoas procuram ele para... Ô, Robson, dá para dar um jeitinho assim de pagar menos imposto? Mas se você parar para você fazer um estudo, uma consultoria, para você entender como que é o seu negócio, fazer uma consultoria tributária, quem sabe você pode pagar menos imposto, legalmente falando. Mas sabe como que as pessoas querem pagar menos imposto? Dá um jeitinho, só negando. Aí é aquela olhadinha, né? Naquela rede social. E aquela espiadinha. Eu queria pagar 1 milhão de imposto. Eu também, eu já falei que o meu objetivo é 2,5 na DARF. 2,5 milhões na DARF. Nossa, imagina, gente, imagina que delícia. Se você estiver pagando 2,5 milhões de DARF, imagina quanto você não está faturando. Mas essa mentalidade escassa, essa mentalidade grega, tem nos aprisionado e tem nos impedido de viver a verdadeira vontade de Deus nas nossas vidas. E aí a gente não sabe por que muitas pessoas têm se decepcionado, inclusive dentro das igrejas. Sabe por quê, gente? As pessoas não se decepcionam com Deus. As pessoas se decepcionam com pessoas. As pessoas se decepcionam com pessoas. Então, nós não precisamos encher a nossa boca para falar de Cristo. Nós precisamos aprender a viver Cristo nas nossas vidas. Mas, definitivamente, nós só vamos viver Cristo nas nossas vidas quando nós estivermos dispostos a morrer. Permitir que a nossa semente, que a semente da nossa própria vontade, morra. Para que qual semente possa florescer? A semente da vontade de Deus. Amém. E aí nós vamos voltar lá no texto de novo de João. Lá em João 12. E aí eu vou ler, vai pegar aquele pedacinho, do 24 ao 26, mas eu vou ler todo o trecho. Eu vou ler todo um trecho aqui. Do 20 ao 37, agora eu vou ler. João capítulo 12, do 20 ao 37. Fala assim, ó. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa de Páscoa, procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. A sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida nesse mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida nesse mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser o meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora a minha alma está angustiada. Acaso eu devorar, Pai, salva-me dessa hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Então, Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei o meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmaram que era um anjo que havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante desse mundo será expulso. E quando eu for levantado à terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. E a multidão disse: entendemos pelas escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai.
Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Senhor, quem creu nessa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Queridos, falem assim comigo, ó, misericórdia. Misericórdia. Nós estamos diante, gente, de uma situação onde as pessoas conviveram com Cristo. Elas viram seus sinais. Elas viram o milagre e milagres sendo manifestados. Jesus, ele anuncia tudo o que estava para acontecer. Eles ouvem. Gente, para pensar. A manifestação na terra de quando Deus diz: eu já fui glorificado e serei novamente. Ainda assim, o que a palavra nos diz? Muitos não creram. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa muito especial, uma profeta de Deus nas nossas vidas. Nós estávamos falando, gente, sobre como nós estamos vivendo um tempo onde talvez nós nunca estivemos tão apreensivos, aflitos e angustiados. Eu não sei vocês. Eu tenho conversado muito com a Thaís, com a Fer. Nós temos vivido um tempo de muita opressão espiritual. Muita opressão espiritual. Mas sabe qual que é a maior dor? É nós vermos o esfriamento das pessoas. As pessoas, elas estão satisfeitas consigo mesmas. E isso é um reflexo dessa mentalidade grega. A mente grega, ela coloca o homem no centro. Ela diz que o homem basta por si só. Diz que existe uma... No templo de Delfos, né? Existia uma frase que antes deles entrarem para adorarem os deuses, a frase era... A frase era: conhece-te a ti mesmo. A mentalidade grega, ela gira em torno do homem no centro, da autossuficiência, do humanismo, do empoderamento. Eu não preciso de mais ninguém. O pessoal que está na campanha de oração ouviu, né? Essa semana eu atendi um cliente meu que teve Covid. É uma pessoa que, meu Deus, ganha muito bem, trabalha no mercado financeiro. Talvez ele nunca vai ter um problema financeiro na vida dele. Muito bem casado, tem uma família muito bem estruturada. Ele mesmo falou, né? Eu venho de uma família religiosa, mas em um determinado momento eu me distanciei totalmente de Deus. E minha mãe me cobrava, ela falava, né? Filho, você tá orando, você tá fazendo suas orações, você tá conversando com Deus? Ele falou, Flávia, eu falei pra minha mãe, eu não preciso disso. Não preciso falar com Deus. Por que eu preciso ficar falando com Deus? Por que eu preciso ficar incomodando? Ele falava assim, eu ainda, né, me colocava naquela falsa, né? Por que eu preciso ficar incomodando Deus? Minha vida tá maravilhosa, mãe. Eu tô muito bem empregada, eu tô ganhando bem, meu casamento tá indo tudo bem, eu tenho saúde, tá tudo bem. E aí ele falou pra mim, ele falou, Flávia, até o dia que eu me vi com aquele capacete de elmo na cabeça, com os médicos afirmando que a única forma era eu ir pra UTI, que não tinha mais o que fazer, nem com aquele capacete. E quando eu fui para aquela UTI, sabendo que seria entubado e que não saberia nem se eu voltaria daquela internação, ele falou, eu compreendi que as pessoas não... Eu era um número de protocolo, um número de prontuário. Ali as pessoas não sabiam qual era o meu cargo, quanto eu ganhava, quem era a minha família, o que eu tinha feito. Eu só era um número de prontuário. E ali, naquele momento, eu não consegui pensar em absolutamente nada. Eu não consegui pensar nos meus clientes. Eu não consegui pensar no meu dinheiro investido, se estava tendo rentabilidade ou não. Eu não consegui pensar nos meus negócios. Eu não consegui pensar nos meus amigos. Ele falou, as únicas pessoas que eu pensei foi na minha esposa, na minha mãe e no meu pai. E a única coisa que eu consegui fazer foi Deus.
eu sei que tenho feito más obras. Mas se o Senhor pode, me tire dessa situação. Por quê, gente? Porque não tem empoderamento humano que, diante de uma situação como essa, vai poder tirar você da total dependência de Deus. Porque quando você está em uma situação como essa, você sabe que é somente Deus quem pode te livrar. É somente Deus quem pode te livrar. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que nós não precisamos chegar numa situação como essa. Nós não precisamos ser colocados à prova dessa forma, para que nós possamos entender que Deus precisa ser o centro das nossas vidas. E esse é o convite que Deus quer fazer para nós hoje. Nós precisamos trazer Deus para o centro. Porque muita gente fala assim, eu estou no centro. Mas quando eu estou no centro da vontade de Deus, fui eu que me coloquei lá. Fui eu. E hoje o que Deus está nos convidando é: traga Deus para o centro. Traga Deus para o centro da tua vida. Traga Deus para o centro das tuas decisões. Comece realmente. A gente tem um livro, né, que ficou muito famoso na década de 90, em Seus Passos, o que faria Jesus. E a gente acha muito lindo. A gente fala assim, eu pergunto para Jesus o que ele faria numa situação como essa. Pergunta nada, gente. Como nós somos hipócritas. Se a gente soubesse, se a gente perguntasse, a gente nem precisava perguntar, porque a palavra de Deus já fala o que Jesus faria diante dessas situações. Se nós ainda estamos tendo que perguntar o que Jesus faria diante de determinadas situações que nós estamos vivendo, é porque tudo que nós não temos é relacionamento com Deus. Porque quando nós conhecemos os princípios, fica muito claro. Quais são os princípios? Começa meditando lá nos 10 mandamentos. Pronto. Se você se comprometer na tua vida, se você falar, eu não faço mais nada, se eu não estiver debaixo do alinhamento dos 10 mandamentos, pronto. Você não precisa nem ler a Bíblia mais. Estou te desautorizando de ler a Bíblia. Você não precisa nem ler a Bíblia mais. Mas, de novo, sabe o que nós fazemos? A gente vai buscar um jeitinho. A gente vai tentar negociar, entendeu? Mas Deus perdoa. Ai, Deus é amor. Deus é amor. Tempo da graça, acho que pode fazer. Tempo da graça, né? Essa super graça que Deus perdoa tudo, né? Que Deus releva. Olha a tua semente. O que você tem semeado, porque aquilo que você tem semeado, você vai colher. E a colheita, ela é a mesma. A gente adora quando os profetas profetizam, né? A gente vai lá e planta uma sementinha no altar, a gente dá uma oferta na vida de alguém, a gente adora os profetas falar. Receba a 30, 60, 100 por 1. Tenha consciência que aquilo que você planta de forma negativa, a colheita também vai vir. A 30, a 60 e a 100 por 1. Porque é uma lei, gente. É uma lei da agricultura. Não tem nada que você planta uma semente que você colhe uma semente só. Tudo você sempre vai colher de forma multiplicada. E aí nós não estamos percebendo por que nós estamos ficando mais doentes, mais cansados, mais aflitos, mais abatidos. Por que nós estamos quebrando tantos relacionamentos? Porque nós estamos deixando de cumprir com princípios. Acreditando que o homem está no centro. Eu me basto. Eu sou suficiente. E aí só uma hora que a gente está com um capacete de alma na cabeça que a gente vai realmente reconhecer quem é que está no governo. Então, queridos, hoje eu quero dizer para vocês, Deus, ele quer te convidar para que nós possamos refletir e trabalhar tudo aquilo que foi implantado na nossa mente, tudo aquilo que nos cauterizou. Sabe por quê? É muito louco isso, e eu posso falar que eu vivi isso, gente. Eu vivi isso nesses 2 últimos anos. Quem tá mais... Nesses dois últimos anos, gente, presta atenção, não tô falando de 10 anos atrás, eu não estou falando de 20 anos atrás. Quando eu fui pro voo das águias em novembro agora, de 2021, em uma das ministrações que eu estava, Deus falou muito sério comigo.
Você buscou por conhecimento humano. E o conhecimento humano cauterizou a sua mente espiritual. E ali eu fiz um ato profético, removendo todo aquele... Ah, Flávia, então você está dizendo que a gente não pode buscar por conhecimento humano? Gente, por favor, não sejamos ignorantes. É claro que a gente vai continuar estudando, nós vamos fazer, quem quer fazer vai fazer a faculdade, vai fazer o MBA, vai fazer a especialização, vai fazer o mestrado, vai fazer um curso, vai fazer outro curso. É óbvio, gente, a gente precisa se preparar. Entendeu? A gente precisa se preparar para nós termos os melhores profissionais da nossa área, para nós termos realmente um conhecimento diferenciado. Mas o que nós não podemos é acreditar que esse conhecimento, ele é mais importante do que a presença de Deus nas nossas vidas. E o que eu permiti, eu não estou falando que você fez isso na sua vida, mas o que eu permiti, eu, Flávia, permiti que o conhecimento ocupasse um lugar mais relevante na minha vida do que a presença de Deus. Em novembro, Deus falou isso muito claramente comigo, e foi quando eu fiz esse ato profético removendo. Eu vi, gente, Deus me mostrou, havia como se fosse uma espécie de um capacete sobre a minha mente. E Deus falou, sabe esse capacete que você está vendo? Parecia uma tigelinha assim, sabe aquele capacetinho assim? Parecia uma tigelinha, tipo uma cuia na minha cabeça. E Deus falou para mim, esse capacete está impedindo de eu me manifestar na tua vida da forma como você tem buscado. Porque eu buscava, gente, eu buscava, mas eu não entendia porque a presença de Deus não se manifestava na minha vida daquela forma. E ali eu precisei arrancar esse capacete, tirar esse capacete e pedir para que Deus voltasse para o centro. E aí isso nós aprendemos com o apóstolo Coraiola, né? Qual que é o centro da palavra de Deus? Vocês sabem, gente, qual que é o centro da Bíblia? O que está no centro da Bíblia? Abre aí. Salmo 118, 8. Salmo 118, 8. Esta é a palavra central da Bíblia. Esta é a palavra central da Bíblia. E o que a palavra central da Bíblia nos diz? É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar em homens. E esse homens aqui, gente, não é que a gente não pode confiar nas pessoas. Esse homens aqui, Deus está falando de cada um de nós. Deus está deixando muito claro qual que é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Refugie-se em mim. Não confie em si mesmo. Porque eu sou o centro. Eu estou no centro. E a partir desse centro, gente, é a partir desse lugar que nós vamos habitar, que Deus vai revelar os seus projetos mais profundos, que Deus vai restaurar os nossos corações, que Deus vai reaquecer os nossos corações, porque o meu clamor tem sido, Deus, aquece os nossos corações. Aquece os nossos corações. Essa semana eu tive uma conversa e posso, né? A gente tem vários alunos nossos aqui que são do I2, que é da nossa mentoria. E essa semana eu tive uma conversa com a minha equipe. E eu falei para eles, gente, eu não sei fazer mais nada. Eu não sei fazer mais nada. Para mim, o IE2, ele é o chamado de Deus na minha vida. Então, a única coisa que eu peço para vocês, me ajudem a levar essa mensagem para mais pessoas. Me ajuda. É só isso que eu quero. Porque a única coisa que eu quero é que as pessoas elas tenham a possibilidade de se reconectarem com Deus. De se reconectarem com a essência divina. Gente, não existe nada nessa vida que vai nos complementar, que vai preencher o vazio das nossas almas, se não for a presença de Deus. E é isso que eu quero te convidar nessa noite. Você sabe o vazio que está na sua alma hoje. Você sabe. Tem pessoas aqui que estão com a alma vazia
porque talvez não sabe como que vai fazer para pagar o cartão segunda-feira. Tem pessoas que estão aqui com a alma vazia porque não sabem o que vão fazer para lidar com uma situação de saúde, com uma situação familiar, com uma situação de relacionamento, com uma situação emocional. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não importa o vazio da tua alma. Não importa. Não importa o vazio, não importa o tamanho do vazio. Deus, ele quer ocupar esse lugar na tua vida. Deus, ele quer preencher esse lugar na tua vida. E que você possa, a partir de hoje, buscar incessantemente a presença do Pai. Amém? Queridos, eu quero orar com vocês. E quem puder especialmente ficar de pé, eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Eu quero só antes de orar, eu quero só ler um texto, vocês não precisam nem abrir, tá? É um texto que está lá em 1 Pedro. 1 Pedro 1,7 diz assim, olha. Seis e sete. 1 Pedro 6 e 7. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar provações. Essas provações mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, em glória e em honra no dia em que o Senhor Jesus Cristo for revelado. Amados, especialmente para quem está participando com a gente da campanha de oração. Hoje é o nosso último dia da campanha. Hoje é o dia que nós estamos consagrando ao Senhor, essa semana. Essa semana que foi tão desafiadora, de tantas lutas, de tantos levantes, de tantos questionamentos. Olha o que Pedro está nos falando, gente. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Aqueles que não desistiram, aqueles que permaneceram, aqueles que resistiram às tribulações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Amém? Coloca a mão aí na tua mente. Coloca a mão aí na tua mente. Nós vamos fazer um ato profético hoje. Amém? Nós vamos fazer um ato profético hoje. Todos nós, gente, todos nós, de alguma forma, temos sido influenciados por essa mentalidade grega. E como filhos de Deus, nós precisamos pedir que Deus possa restaurar essa mentalidade e colocar sobre as nossas vidas uma mentalidade de Cristo. Que tenhamos sobre nós a mentalidade de Cristo. Que nenhum conhecimento humano possa sobrepor o conhecimento de Cristo em nossas vidas, amém? E conforme eu for orando, gente, vocês vão fazer como se vocês estivessem tirando, assim, ó. Faz como se estivesse tirando esse capacete, esse manto que foi colocado sobre a tua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, Pai, diante do teu altar, Senhor, apresentar cada uma das nossas vidas aqui, Senhor. Deus, eu quero te pedir agora por anjos ministradores especiais que possam visitar, ó Pai. Visitar cada um dos meus irmãos. Daqueles que estão aqui presencialmente, mas também daqueles que estão online. Daqueles que, inclusive, vão assistir depois essa palavra no gravado. Deus, eu quero pedir agora que anjos ministradores venham, Senhor. E que toda mente, Pai, toda mente do conhecimento humano, toda a cauterização que foi colocada sobre a nossa mente, Pai, toda a autossuficiência, todo conhecimento humano, todo espírito de independência, Pai. Todo espírito, Senhor, de que nós nos colocamos no centro, que o homem é o centro. Pai, nós pedimos agora, Senhor, arranca, Pai. Sim, arranca, Pai. Queima agora das nossas mentes, Senhor. Arranca todo espírito humano, Pai, que foi colocado sobre as nossas mentes do conhecimento. E traz agora sobre nós, ó Deus,
a mente de Cristo. Uma mente abundante, uma mente com os princípios de Deus, uma mente temente a Deus e uma mente que reconhece que quem está no centro é o Senhor e que esse é o nosso lugar de refúgio, esse é o nosso lugar de glória, esse é o nosso lugar onde nós podemos nos esconder e esse é o lugar onde nós podemos permanecer. Pai, que o Senhor nos visite nessa noite, Pai, e restaure, ó Deus, a nossa fé. E assim como está lá em 1 Pedro, Senhor, que todas as provações pelas quais nós passamos, Senhor, elas possam ser colocadas diante do teu altar, ó Deus querido, como uma prova, Senhor, como uma prova de que nós permanecermos, ó Pai, de que nós confiamos, de que nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor está no governo das nossas vidas. Pai, eu quero também nesse momento, ó Deus, abençoar, ó Deus, cada um dos meus irmãos que participaram dessa campanha de oração, ó Pai, e te pedir, ó Deus, que segundo cada pedido que foi colocado, Senhor, na área da saúde, na área do trabalho, das finanças, das emoções, dos relacionamentos, Deus, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, mas não apenas suprir, ó Pai, eu te peço por um transbordo, ó Pai, que haja manifestação de milagres e maravilhas, e que nós possamos, ó Deus, ouvir, ó Pai, muitos testemunhos dos teus milagres e de tudo aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora, queridos, eu quero pedir para vocês, lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer a ceia? Quem preparou a ceia aí, pega o seu pedacinho de pão, pega o seu suco de uva. Nós vamos fazer a ceia agora, para nós consagrarmos esse momento, para nós fecharmos esse momento. Em nome de Jesus. Pode ir por aqui, Juliana, fazer um favor. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Enquanto a Thaís e a Mel distribuem os elementos, quero pedir para que vocês possam apresentar diante de Deus aquilo que representa a causa dessa campanha de oração, aquilo que você colocou todos esses dias como um pedido diante do Senhor, para que seja um tempo de consagração, para que seja um tempo onde você reconhece a tua total dependência a Deus. O que fazer quando ele vem? Mais que sempre. Queridos, a ceia, ela é um memorial de Deus nas nossas vidas. Um memorial. Quando nós tomamos a ceia, segundo a palavra de Deus, nós estamos não apenas celebrando, mas nós estamos recordando o sacrifício que Cristo fez na cruz por cada um de nós. A ceia, ela precisa fazer parte das nossas vidas. Ela não pode ser um ritual que nós fazemos apenas uma vez por mês ou de vez em quando, mas ela precisa fazer parte das nossas vidas. O pão, ele representa o corpo de Cristo que foi esmagado, que foi mutilado, que sofreu todas as dores. O suco de uva, ele representa o sangue, cada gota do sangue de Cristo que foi derramado por cada um de nós naquela cruz. E nós entendemos
que quando nós consumimos a ceia, quando nós participamos desta mesa, nós temos a oportunidade de receber cura física. Então, se você hoje tem uma dor física, se você hoje está com uma questão física, tome essa ceia e pense na cura que você precisa receber. Mas a ceia também, ela representa a cura emocional. Quais são as dores emocionais que você tem hoje? Apresente diante de Deus. Se existem dores emocionais, peça a Deus para que visite as suas emoções, para que fortaleça o teu espírito, para que esses elementos, quando entrarem em contato com o teu corpo físico, fortaleçam não apenas o teu corpo, mas fortaleça também as suas emoções e fortaleça principalmente o teu espírito. Amém? Pai, nós apresentamos esses elementos diante de Ti, apresentamos o pão, apresentamos o suco de uva, ó Pai, e te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa consagrar, ó Pai, esses elementos, para que quando entrar em contato com o nosso corpo, nós possamos receber, ó Deus, a cura física, a cura emocional, e possamos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito e trazer um renovo. Traz, Pai, um renovo sobre o nosso espírito, que possamos ser renovados, ó Pai, e possamos receber de Ti amor, direcionamento e a paz, para que possamos seguir a nossa jornada, Deus. Que a Tua bênção repouse sobre cada um de nós, é o que eu te peço, meu Pai. E que possamos agora, nesse momento, comer dos elementos e celebrar a vida de Cristo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode comer o pão. E você pode também tomar o suco de uva, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque é chegado um novo tempo. Declara em alta voz, gente, é chegado um novo tempo. Eu recebo esse novo tempo na minha vida. Celebrem, queridos, porque é chegado esse novo tempo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque é chegado esse novo tempo nas nossas vidas, Pai. Eu profetizo, Senhor, um tempo de alegria. Eu profetizo, Senhor, um tempo de regozijo. Eu profetizo, Pai, um tempo de florescer, que possamos florescer, ó Pai, nas nossas relações, que possamos florescer, ó Pai, no nosso trabalho, que possamos florescer, ó Deus querido, no nosso chamado, mas que acima de tudo, possamos florescer no nosso relacionamento contigo, Pai. Eu abençoo cada pessoa que participou dessa reunião, que a tua bênção, Senhor, multiplique sobre a vida de cada um que está aqui, sobre a família de cada um, Pai, e que possamos ter uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus! Amém, queridos, amém. Queridos que estão online, que Deus abençoe muito a tua vida, que você tenha certeza de uma coisa, não é porque você está online que você foi menos visitado, não é porque você está online que Deus recebe diferente as suas orações e o seu clamor. Pelo contrário, tenha certeza que é porque você está pagando o preço de estar aqui conosco, que Deus vai te recompensar poderosamente. Um beijo grande no seu coração, que Deus te abençoe e que tenhamos uma semana extraordinária na presença de Deus. Shalom, shalom, tchau, tchau. Beijo, Deus abençoe.